Continuando aqui agora a nossa linha de gráficos, vamos ver isso mais para cinemática, tudo bem? Bom, o que muda de gráfico para cinemática? Cara, não muita coisa, só vai mudar o que a gente vai analisar, certo? Se a gente vai analisar posição por posição, ao invés de, sei lá, pensar, não, vamos pensar em quanto que custa cada bala, não vamos pensar nesse tipo de coisa. O que vamos pensar é o quê? Vamos pensar como que a posição varia com o tempo, como a velocidade varia com a aceleração, como a aceleração varia com a posição, enfim. Ao invés de usar, sei lá, preço de bala pelo número de bala, vamos usar como preço ou número de bala. Enfim, os valores que a gente vai usar, tanto no X quanto no Y, vão ser coisas de cinemática, ou seja, vão ser posição, velocidade, tempo, aceleração e etc. Tudo bem? Os gráficos mais úteis de toda a física, mas em especial na cinemática, são gráfico de posição por tempo, ou seja, onde no eixo Y, que é o eixo das coisas que variam em função do eixo X. No eixo Y eu coloco a posição, no eixo X eu coloco o tempo, ou gráficos de velocidade por tempo, ou aceleração por tempo. São os gráficos mais úteis, ou seja, são os gráficos em que eu coloco tempo no eixo X e alguma coisa no eixo Y, que pode ser posição, velocidade e aceleração. Tudo bem? Esses são os gráficos mais úteis para a gente, pelo menos por enquanto. Depois vamos ver outros gráficos. Gráficos como, por exemplo, velocidade por posição, vamos ver também. Enfim, gráficos talvez bem mais para frente de aceleração por posição. Enfim, tem vários gráficos úteis na cinemática, tudo bem? Vamos agora começar com o mais basicão, que é o movimento uniforme. O movimento uniforme, já estudamos, as principais características dele são, em especial, o movimento retilíneo uniforme. Temos que a equação do movimento retilíneo uniforme é dada como sendo a posição inicial é igual a posição... No movimento uniforme como um todo, a gente pode pensar o seguinte. Posição num instante qualquer, num instante t, no instante final, posição no instante 2, 3, etc. Uma posição genérica. A posição é dada como sendo a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. É a equação do sorvete, né? Sorvete. Essa é a equação que rege o movimento uniforme. Também sabemos que a velocidade é constante, ela não vai variar em nenhum ponto do movimento, certo? Ele sempre vai andar ele vai sempre andar com 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, sempre vai andar com a mesma velocidade. E, portanto, se ele anda com a mesma velocidade, a aceleração escalar, e é importante dizer isso, a escalar, que é aquela que muda o módulo, é zero. Tudo bem? A aceleração escalar é zero, até porque se o módulo da velocidade, ou seja, o número da velocidade, 10, 20, 30 metros por segundo, se o módulo da velocidade não muda, é porque não tem aceleração que mude esse módulo, ou seja, não tem aceleração escalar. Tudo bem? Bom, como eu disse, os gráficos mais úteis na cinemática são funções horárias, então vamos estudar o gráfico do movimento uniforme de posição por tempo, beleza? Na cinemática a gente tem o costume de falar gráfico S por T, certo? Gráfico posição por tempo. Só um detalhe, a gente tem um nome para esse tipo de gráfico, são gráficos de função horária do espaço. Todo gráfico que diga como algo varia em função do tempo pode ser chamado de função horária. E no caso, como é a posição, como é o espaço que está variando pelo tempo, a gente fala que é a função horária dos espaços. Se fosse velocidade, função horária das velocidades. Aceleração, função horária das acelerações. Tudo bem? Beleza. Vamos pegar a seguinte função de posição, função S igual a 10 mais 5t. A gente já sabe o quê? A gente já sabe que todo gráfico dessa maneira é o gráfico do MU. A posição final é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, quando eu pego o gráfico S igual a 10 mais 5t, eu estou querendo dizer o quê? Que a posição inicial, lembrando que a posição inicial é a posição do objeto quando t é igual a zero, ou seja, quando o cara começa a marcar no cronômetro, aqui, e também lembrando que esse termo que acompanha o t é a velocidade do cara. Então, no caso, a posição inicial do cara é 10 metros, e a velocidade do cara é o quê? Mais ou menos 5 metros por segundo. Mais 5 metros por segundo. O que eu estou querendo dizer? Quer dizer que em um referencial que tem um eixo positivo, ele está andando no mesmo sentido orientado do eixo e partiu da posição 10 metros. Tudo bem? E o t, obviamente, ele é arbitrário. Eu vou colocar qual que é o valor de t. Ou seja, pensa, se eu posso colocar qual que é o valor de t, se eu escolho qual valor eu quero colocar, ele vai estar no eixo x. E o s é o valor que eu não posso escolher. É o valor que vai variar em função daquilo que eu escolho. Então, ele vai estar no eixo y.
certo? Tanto é que ele está aqui, ó, eixo x, eixo y. Tranquilo? Então, beleza. Vamos calcular algumas posições. No instante zero, que é o instante inicial, é a posição inicial, certo? Que é 10 metros. Se não confia em mim, joga t igual a zero na equação e descubra. Na posição 1, do instante 1, ou seja, a posição associada ao instante 1 segundo, é só pegar o 1 segundo e jogar na equação, que é 10 mais 5 vezes t, ou seja, 10 mais 5 vezes 1, que é 10 mais 5, que é 15 metros. Certo? Beleza. Qual que é a posição no instante 2? Né? Posição no instante 2. Vai ser 10 mais 5 vezes 2, que é 10 mais 10, que é 20 metros. Posição no instante 3. 10 mais 5 vezes 3, que é 10 mais 15, que é 25 metros. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Só que aqui tá, como é que eu vou representar isso no gráfico? É simples. Lembra da regra? Eu quero achar o ponto que tem instante 1 e posição 10. O que eu faço? Traço uma reta vertical que vai passar pelo segundo 1, traço uma reta horizontal que vai passar pela posição 10 e pego onde eles intersectam, pego o cruzamento das retas. Esse é o ponto instante 1, posição de 1, que é 10 metros, certo? Opa, perdão, peguei um ponto errado. A posição 1 é instante 1, posição 15. Peguei errado, desculpa, pessoal. Desculpa. Bom, tá bom. No instante 1, ele está na posição 15 metros, certo? O que a gente faz? Traça a reta vertical que passa pelo instante 1, traça uma reta horizontal que passa pela posição 15. O cruzamento é a posição 1,15. Certo? A posição é o ponto que tem segundo 1 e posição 15. É o ponto 1S1. Tudo bem? No instante 2, ele está em que posição? Na posição 20. O que eu faço? Posso inverter a ordem. Eu posso traçar uma reta horizontal que passa pela posição 20. Traço uma reta vertical que passa pelo segundo 2. O cruzamento é o ponto que eu quero. Tudo bem? De novo, mais uma vez, só traço. Agora eu quero saber o ponto que tem posição 25 metros e segundo 3. Por quê? Ora, porque o segundo 3 é quando eu estou no instante t igual a 3 segundos, a posição vai estar no 25 metros. Beleza? E como eu quero saber qual é o gráfico da posição variando segundo o tempo, eu tenho que seguir essas coordenadas. Ou seja, eu tenho que seguir a coordenada 3 segundos e a coordenada 25 metros. Então eu traço uma reta vertical pelo segundo 3, traço uma reta horizontal pela posição 25 metros, pego onde eles se cruzam, esse é o ponto 3, 25. E assim por diante, tá? Eu não vou ficar fazendo para infinitos pontos, só quero fazer para mais um, que é o ponto seguinte: onde eu vou colocar a posição inicial? A posição inicial, onde ela fica? Ora, ela tem que estar no instante zero, né? Opa, ela tem que estar no instante zero. Beleza? Onde que eu coloco o instante zero? O instante zero está aqui, pessoal. Se o instante zero está por aqui, eu tenho que fazer o quê? Traço uma reta vertical que passa pelo instante zero, que é essa vermelha que eu tracei aqui. E qual que é a posição que ele está no instante t igual a zero? 10 metros. Traço uma reta horizontal pela posição 10 metros. Aqui é a posição, é o ponto que tem segundo zero e posição S0. Ou seja, segundo zero e posição 10 metros. Tudo bem? Beleza, só que eu não posso traçar infinitos pontos. Então o que eu faço? Eu traço uma reta que une esses pontos. Se eu traçar a reta que une esses pontos, eu vou chegar em uma reta. Se eu unir esses pontos por uma linha, eu vou chegar em uma reta. Ou seja, o gráfico 10 mais 5t é uma reta. Isso é só para o gráfico 10 mais 5t? Não. Todo gráfico do MU, que é S igual a S0 mais VT, é uma reta. Sempre, 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 sempre. Todo gráfico no movimento uniforme é uma reta. E por que disso? Todo gráfico desse estilo, todo gráfico do sorvete é uma reta. E por que disso? É matematicamente garantido que toda função y igual a ax mais b, ou seja, toda função que possui um termo, que pode ser zero, tá? Poderia ter, sei lá, só ax, tanto faz. Mas toda equação que possui esse formato aqui, possui um termo separado do x sozinho, e possui um x que está multiplicando um valor, esse valor não pode ser zero, tá? Esse valor aqui não pode ser zero. A tem que ser diferente de zero. B não, B pode ser zero, pode ser qualquer coisa. Toda equação
que relaciona o eixo y, ou seja, a coisa que está variando, e o eixo x, que é a coisa que eu coloco, toda equação que relaciona o y e o x dessa maneira vai ser uma reta. E pensa o seguinte, S é S0 mais VT. Tudo bem, eu posso pensar então assim, ó, S é igual a VT, é V vezes T, mais S0. Né? É a mesma coisa, eu só troquei a ordem das parcelas. E né, a ordem dos fatores, a ordem dos tratores no altura viaduto. Então tá tranquilo. Então, no caso, eu posso pegar S igual a V vezes T mais S0. Né? Tranquilo, mesma coisa. E veja que o V é o nosso A. É um valor qualquer. É o valor que acompanha o X. Só que o nosso X é o T, no caso. Né? Só trocamos o T por X. Só trocamos uma letrinha. Nada demais. O nosso X é o nosso T. Esse termo aqui acompanha o X. E esse termo está sozinho. E o Y está aqui. É uma reta. Porque essa equação é a equação de reta. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Opa. Agora eu quero falar de uma propriedade muito importante para gráficos em cinemática. Lembra aquilo que eu falei de calcular tangente para você obter o custo daquela reta, o custo da bala, por cada bala? Olha que interessante. Vamos pegar o gráfico que a gente montou. Certo? Vamos pegar o gráfico que a gente montou. O que acontece? Dá para a gente traçar tangentes aqui? Dá. É só tomar um pouco de cuidado. Por quê? Vamos pegar o seguinte, ó. Pega o instante 1. Está meio poluído, né? Está meio poluído o gráfico aqui, peraí. Vamos pegar aqui, ó. Pega o instante 1. O instante 1, ele vai estar aqui nessa reta, né? Ele vai estar mais ou menos aqui, ó, na reta. E o instante 2 vai estar aqui na reta, né? Olha que interessante. Se eu olhar o quanto variou, ou seja, aqui no eixo x, ó, pega aqui as retinhas horizontais, que a gente traçou para cada ponto. Certo? Certo. Pega aqui as retinhas verticais, que a gente traçou para cada ponto. Beleza? Olha que interessante. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, que eu posso destacar na figura. Não tenho? Isso daqui é um triângulo retângulo. É retângulo? É, né? Porque essas retas que eu traço aqui, ó, vertical e horizontal, elas formam 90 graus entre si, para qualquer ponto que eu pegar. Então aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Quando eu quiser. Eu vou trazer esse triângulo aqui para baixo, certo? Aqui para baixo. Beleza? Esse aqui eu vou chamar de triângulo ABC. Olha que interessante. Desse ponto aqui para esse ponto aqui, variou 1 segundo, né? Aqui era o segundo 1, aqui era o segundo 2. Então eu tive um ΔT de 1 segundo no cateto adjacente. Se pegar esse ângulo aqui, ó, o cateto adjacente é 1 segundo. E o cateto oposto é o BC. Só que o que é o BC? É o quanto variou a altura. Porque aqui, tá poluído pra caramba, mas vamos lá. Aqui, ó, na figura, esse ponto aqui está no 15 metros. Esse ponto aqui está no 20 metros. Então a altura, que é esse cateto aqui, é o quanto variou a altura. Né? Esse cateto oposto a θ é o quanto variou a altura. E como é que variou a altura? A altura variou 20 menos 15, variou 5 metros. Concorda comigo? Se eu calcular a tangente desse gráfico, o que eu vou obter? Ora, a tangente de θ é cateto... Nossa, está muito doido, desculpa. Vou apagar umas coisinhas aqui. Se eu vou, para não acabar com o clímax. Se eu, ladies and gentlemen, se eu, meus aluninhos, se eu calcular a tangente desse gráfico, que é o cateto oposto, que é BC, pelo adjacente, que é AC, eu vou ter o quê? 5 metros por 1 segundo. Isso é o quê? 5 metros por segundo. E isso é a velocidade. Até arrepiei. E isso é a velocidade que a partícula está tendo. Não é? Olha aqui, ó. 5 metros por segundo. E positivo, né, por cima. Será que foi coincidência? Não. Por que não foi coincidência? Porque olha o que eu estou fazendo na tangente. Olha o que eu estou fazendo na tangente. Eu estou pegando BC é o quê? É a posição final, que é 20 metros, menos a posição inicial, que é 15 metros, dividindo pelo tempo que levou. Só que o que é S menos S0? ΔS por ΔT. Isso é a fórmula da velocidade!
É a fórmula da velocidade, meu querido. Não é à toa. Toda vez que você calcular a tangente de um gráfico posição por tempo, você vai obter a velocidade média. Só que olha que interessante. No gráfico, nas equações de movimento uniforme, especialmente de retilíneo uniforme, a velocidade média é a própria velocidade em todos os instantes. Então, se eu calcular ΔS por ΔT, eu vou calcular a velocidade do movimento. Beleza? E mais do que isso, sempre que eu olhar para onde a reta está batendo no eixo Y, eu pegar esse ponto aqui, eu vou obter a posição inicial. Se eu medir a altura aqui da origem até o ponto onde a reta que eu desenhei cruza aqui com o eixo Y, eu vou obter a posição inicial. Tudo bem? Ah, eu poderia calcular essa tangente para qualquer ponto? Poderia. Se eu, por exemplo, ao invés de... Deixa eu tirar essa poluição aqui horrível. Se eu, ao invés de pegar os instantes 1 e 2, pegasse, por exemplo, 1 e 3, eu ia obter a mesma coisa. A tangente não muda, certo? Aqui nesse triângulo aqui, eu ia obter que variava de 15 para 25, ou seja, 10 metros, e de 1 para 3 segundos, que é 2. 10 por 2 também dá 5, né? Oposto para adjacente, dá 10 por 2, que é 5. E não ia dar nada, tudo bem? Isso é importante, isso é muito, hiper, ultra, mega importante. Então olha só, se eu calculo a tangente, eu estou calculando o quê? O quanto variou o y por quanto variou o x. Em todo o gráfico. Veja, no gráfico do preço, eu estava variando o quê? O quanto variava o preço por quanto variava o número de balas. E isso me dava quanto custava cada bala. Tudo bem? Então, toda vez que você for calcular a tangente, você vai calcular o quanto varia o y por quanto varia o x. No caso, era o quanto variava a posição por quanto variava o tempo. Por isso dava velocidade. Tudo bem? Legal, né? Bacana. Isso aí, mano, é ultra útil para física. Muito útil. E se a reta fosse decrescente, eu posso ter isso? Posso. Eu posso aumentar a reta decrescente, nada me impede. Se eu fosse traçando, medindo os pontos, eu ia ver que a reta poderia decrescer tranquilamente. Eu ia unir e ia chegar numa reta. E se a reta for decrescente? Como é que eu faço para calcular a tangente? Mesma coisa, você vê. No instante 2, no instante 2 ele estava na posição 7 metros, por exemplo. E no instante 4 estava na posição... Isso aqui é um 2 ou um 3? Na posição 3 metros. Certo? Estava na posição 3 metros. Aqui é 7 e aqui é 3. No instante 2 estava na posição 7, no 4 estava na posição 3. Ora, o quanto variou? Dividido pelo quanto? O quanto variou a posição, a altura, pelo quanto variou o tempo, aqui é delta y, aqui é delta t, do mesmo jeito. Só tem que tomar um cuidado. O delta y aqui ele vai ser negativo. Por quê? Ora, eu não estou fazendo posição final menos inicial? Tô. Só que a posição final é 3 e a posição inicial é 7. Então eu vou fazer 3 menos 7 dividido por menos 4. E o segundo? O segundo vai ficar tranquilo, porque eu vou estar fazendo o quê? É a variação do tempo, é o quanto variou o tempo. Quanto variou o tempo é o quê? É o tempo final menos inicial, que é 4 menos 2, que é 2, que é positivo. Então eu posso calcular a tangente de uma reta decrescente? Posso, com um cuidado. Se eu for olhar a medida desse segmento aqui, lembra, a medida de um segmento, que no caso é a medida do cateto BC, é sempre positiva. A medida é sempre positiva. Se eu pegar a régua aqui, se eu pegar a reguinha, peguei aqui a reguinha, pá, ok, graduada em milímetros, medi o segmento BC. Raios, na minha reguinha, chegou, eu vi que era 4 centímetros, certo? Deu 4 centímetros. Quer dizer, então, que a tangente vai ser 4 por 2? 4 por 2 não. Vai ser 4. 4 por 2? Vai ser 4 por 2? Não, vai ser menos 4 por 2. Por quê? Porque você está medindo o quanto variou. Só que a medida do segmento, ela vai te enganar. Então, sempre que a reta for negativa, você pode sim pegar a medida do segmento dividido pela medida do tempo. Você pode fazer isso, desde que você lembre que quando a reta for decrescente, você pode usar a medida como sendo 4 centímetros, desde que você troque o sinal. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Se não quiser pensar nisso de medida, etc., tudo bem, só pense nessa lógica. Veja que a fórmula não muda. É o quanto variou o y por quanto variou o x. No caso, variou, foi de 7 para 3, então, ou seja, é 3 menos 7. É a posição final menos inicial. É só isso. Tudo bem?